Vai começar agora a aula de número 2, da continuação do nosso estudo sobre a cosmovisão anticristã e sua crença duoteísta. A aula de número 2 será sobre os templos. E aqui estão os tópicos que serão abordados no decorrer do vídeo. Templo de concreto e templo carnal, sem pecado e pecadores. A vida é o pecado, pecado como obra e existência. Porque o terceiro templo é de carne. Cristo e os profetas. A primeira morte e a segunda morte. Quem nega o Pai ainda tem salvação pelo Filho. O inferno como uma segunda expiação. A definição de templo é como sendo o local sagrado onde o Espírito de Deus habita. Os templos que existiram são divididos em duas etapas, os templos de concreto e os templos de carne. Vamos entrar em detalhes sobre cada um deles. O que seria os templos de concreto? São aqueles templos que foram edificados por mãos humanas. Existiram dois, sendo o primeiro o Templo de Salomão e o segundo o Templo de Herodes. Observe que o Templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos após o exílio na Babilônia. Foi reerguido outro templo, o de Zorobabel, que foi melhorado e posteriormente se tornou o de Herodes, e também foi destruído, mas dessa vez pelos romanos. O que seriam os templos de carne? São os próprios corpos humanos, sendo feitos de templo. Existem dois, sendo o primeiro o corpo humano de Deus, chamado de Cristo, e o segundo o corpo humano do homem, chamado de besta. Observe que o primeiro templo carnal, que é o Cristo, foi morto pelas mãos dos judeus, e apesar de ter morrido, o corpo foi ressuscitado e permanece vivo agora nos céus. Mesmo com o primeiro templo carnal ainda existindo, um segundo templo foi levantado, e este será destruído pelas mãos de Cristo, ou seja, pelas mãos do primeiro templo carnal. Resumindo sobre o que foi dito, os dois templos de concreto fazem parte do primeiro templo. O templo carnal de Deus faz parte do segundo templo. O templo carnal do homem faz parte do terceiro templo. Então são três conjuntos aqui. O conjunto do primeiro templo, ao qual os dois templos de concreto faz parte. O conjunto do segundo templo, ao qual Cristo faz parte, que é o corpo carnal de Deus. E por último, o corpo carnal do homem, que é a besta, faz parte do conjunto do terceiro templo, finalizando tudo. Deus saiu do templo de concreto para ir habitar em Cristo, corpo humano de Deus, para depois sair de Cristo e pousar em cima da besta, corpo humano do homem. Lembrando que Deus só pode habitar no corpo sem pecado, aquele corpo que foi concebido apenas pela mulher, sem a intervenção do homem, feito exclusivamente para só Deus habitar nele. Como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Em corpo de pecador comum, como é no caso do templo carnal do homem, Deus não pode habitar dentro, apenas pode pousar em cima dele, para que aquela imagem física seja associado ao espírito que está sobre ele. Isso lembra muito aquela passagem que diz em Mateus 8, versículo 8. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Ou seja, dentro de corpo de pecador, que é feito com sexo, feito de sêmen, tem ligação com Adão, Deus não é digno de entrar dentro. Em hipótese alguma, Deus encarna dentro de corpo de pecador. Ele encarnou num corpo exclusivo para a divindade habitar ali, próprio para Deus vir em forma humana. Portanto, nenhum pecador pode dizer que é a encarnação de Deus, porque só existe um, que é Cristo, que teve toda aquela produção própria para que Deus pudesse se manifestar ali. Cristo é o receptáculo carnal próprio para Deus habitar. Portanto, ele não pode habitar em outro corpo que não seja aquele. O máximo que ele pode fazer se caso ele sair de Cristo, como é no caso aqui, que Jesus sai de Cristo e habita em cima da besta, é ficar em cima de um corpo de um pecador. No caso, esse pecador vai ser a representação do Espírito que está em cima dele, que é Jesus no caso, que já não tem mais corpo, porque saiu de Cristo e está em cima da besta. Então a besta passa a ser a nova representação física de Jesus na terra. Ele é a imagem de Jesus. Mas propriamente falando, ele não é Jesus. Ele é uma pessoa que simboliza Jesus que está em cima dele. Entende? Porque o terceiro templo não pode ser edificado por mãos humanas. Deus não saiu do templo de concreto para ir habitar em um templo de carne, para depois retroceder ao templo de concreto. Fica muito claro que se fosse existir um terceiro templo, este com certeza seria um outro templo de carne. Só que o primeiro templo de carne é o corpo humano oficial de Deus, onde ele pode habitar dentro e atuar diretamente com as pessoas, sendo como elas. Sua única diferença entre as outras pessoas se deve à forma como foi concebido, pois todos somos pecadores, gerados pelo sêmen de Adão. Deus não habitou em um corpo gerado por sêmen de Adão. Portanto, ele não possui ligação com o pecado. Por isso o nome sem pecado. Maria foi a primeira e a última, sendo a única mulher que gerou um filho sem precisar de um homem para isso. Foi uma autoconcepção ou inseminação espiritual. Não sei como definir o nome para isso, mas vocês já entenderam o que quis dizer. Todo pecador é gerado por união do homem com a mulher. Ninguém nasce apenas da mulher, como foi o caso exclusivo de Cristo. O primeiro templo foi destruído. Levantaram o segundo, outro templo. Este também foi destruído, e nunca mais levantaram outro. O Cristo foi morto e depois voltou à vida, o mesmo templo. A besta, outro templo, será morta e não voltará mais à vida. O levantar do segundo templo de concreto está associado à volta do primeiro, ou seja, o primeiro templo voltou através do levantar do segundo. Não foi o mesmo templo que foi reerguido, mas o erguer do outro templo representou essa ressurreição do templo anterior. Isso no caso do de concreto. Já no caso do templo carnal, o primeiro corpo continua ativo, sendo muito estranho a necessidade de haver outro corpo enquanto o primeiro ainda está vivo,
porque geralmente se levanta outro quando o primeiro já não existe mais. Mas se ele ainda existe, então por qual motivo haveria de ter outro? Durante essa migração de Deus, pulando de um templo para outro, percebe-se um padrão. O templo de concreto foi erguido, destruído e reconstruído. Após isso, Deus se muda para dentro do templo carnal, que é Cristo. O corpo humano de Deus estava vivo, morreu e ressuscitou. Após isso, Deus se muda e fica em cima de outro templo carnal, no caso, o corpo humano do homem, que estava vivo, vai morrer e nunca mais voltará à vida. Podemos também olhar dessa seguinte forma, que o templo ele estava erguido, foi destruído, reergueu, aí apareceu Cristo, foi mandado para a cruz. E da mesma forma, Cristo estava vivo, morreu, ressuscitou, apareceu a besta foi mandada para o fogo. Porque do mesmo jeito que o templo de Herodes é o templo que voltou da destruição, das ruínas, da mesma forma o Cristo é o templo carnal que voltou da morte, o Cristo 2 no caso, né? Aí como podemos ver em João capítulo 2, a partir do versículo 19, que está escrito: Jesus respondeu-lhes e disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Porque, quando Jesus, naquela época, como Cristo, falou que ia destruir o templo e levantar ele em 3 dias, ele não estava se referindo ao templo de concreto, como os judeus pensavam que fosse. Ele estava se referindo ao próprio corpo dele, o templo carnal de Deus, o Cristo. É esse que ia sofrer a destruição, né, a morte, e ia ser ressuscitado em 3 dias. Era desse templo que ele estava falando. E da mesma forma isso vai se repetir quando a besta vir e falar: destrua esse templo e nunca mais voltará à vida. Mas ele não estava se referindo a Cristo. Aí vão falar: ué, mas esse templo carnal levou 3 dias para ser ressuscitado. E tu dizes: mata-o e nunca mais voltará à vida. Mas ele não estava falando do Cristo, ele estava falando do seu corpo, da besta, do corpo humano do homem, entendeu? Do corpo pecador, daquele que quando for lançado no fogo não voltará mais à vida. Voltando à questão dos templos. Após 2 tentativas frustradas de não voltar mais, na terceira, Deus finalmente consegue se libertar. E é como se em cada morte dos templos, Deus tentasse se libertar das amarras que o prendem neste universo, ao qual ele não pertence e nem é dono daqui. Aqui existe um mistério. Aquele que não voltar, este sim é o último que morre. Se Cristo fosse o último a morrer, ele não voltaria e a morte cessaria de matar, pois enquanto a morte opera, ainda existe pecado, porque o salário do pecado é a morte. No caso, o pecado significa vida. Então, o salário da vida é a morte, e o salário da vida eterna é a segunda morte. Conforme vemos em Romanos capítulo 6, versículo 23. Fiz uma adaptação aqui para que vocês possam entender o que significa. Se ele voltou, isso dá a entender que ainda tem mais uma morte pendente para ser consumada, que no caso é a morte do fogo, referente à vida eterna, pois a morte da cruz é referente à vida temporária. Esta já foi consumada por Cristo. Agora é a vez da besta consumar o que ainda falta. Esse é o motivo da volta de Jesus,
para ser morto pelas mãos de Cristo. Viveram juntos, mas voltarão separados. Sim, porque Jesus e Cristo vieram juntos. Jesus e Cristo. Aí já na volta eles voltarão separados. Por isso que na visão cristã, Jesus Cristo está voltando. Mas é errada essa interpretação, porque Jesus vai sair de Cristo. Então, na visão bestiana, nós interpretamos como Jesus e Cristo estão voltando. Porque já não vai ser como na vinda que vieram juntos. Voltarão separados, um em conflito com o outro. Então, uma coisa é a volta de Jesus e outra coisa é a volta de Cristo. O Cristo e os profetas. Agora eu vou ilustrar num pequeno exemplo com base no que está escrito em João, capítulo 15, versículo 15, que diz: Não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Na casa do pai há somente o filho. Na loja do patrão há muitos trabalhadores, sendo um deles o filho do patrão. Dentro da loja, a relação entre todos é profissional. Dentro da casa, a relação entre todos é familiar. Os trabalhadores não podem entrar dentro da casa por não possuírem grau de parentesco com o pai, pois o único vínculo que eles têm com ele é como patrão na loja que trabalham. Portanto, só o filho conhece no íntimo o pai. Agora uma comparação entre os mensageiros de Deus e Jesus, que existe uma diferença muito grande entre eles. Todos os mensageiros foram nascidos pelo coito, ou seja, da união do homem com a mulher, mas Cristo nasceu sem coito, apenas pela mulher. Todos os mensageiros morreram, mas Cristo morreu e ressuscitou, ainda vive. Os outros morreram e não voltaram à vida. Só Cristo voltou da morte. Todos os mensageiros passaram a existir assim que eles nasceram, mas Jesus já existia antes de nascer. Conforme escrito em João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele já existia antes de nascer. Como Cristo, né? Nascer, encarnar o Cristo, né? Na forma humana. Todos os mensageiros foram homens, mas Jesus é Deus. É preciso reconhecer a divindade de Jesus, que no corpo de Cristo era Deus humanizado, Deus em forma humana, Deus feito homem. E os outros eram homens encarnados, né? Homens em forma humana, mas não eram Deus, não possuíam divindade, possuíam humanidade. Os profetas são pessoas usadas por Deus, mas o Cristo é o próprio Deus em pessoa. Por isso que o Cristo está acima dos profetas. Profetas existem vários, mas Cristo só um. E ele é o próprio Deus, enquanto que os profetas são enviados de Deus, são homens usados por Deus. Por isso, Cristo não pode ser chamado de profeta, porque ele não se trata de mais um profeta que veio. Ele é o Cristo, ao qual os profetas que o antecederam falaram a respeito dele, de que ele viria. A vida é o pecado, e os reprodutores da vida são os pecadores. Pecado como obra.
faça o bem, as boas obras, evite o mal, as más obras. As más obras, que seria o pecado. Portanto, uma pessoa que faz o bem não está pecando. Pecado como existência. Ainda que eu faça o bem, estando dentro de uma existência errada, o meu bem não vale de nada. Nesse caso, vemos que o pecado está na existência em si e não no que é feito dentro dela. Vou dar um exemplo rápido. Quando você faz uma redação para uma prova, existe a folha da prova e a folha de rascunho. Qual das duas folhas é que valerá a nota? É a folha da prova, pois o que foi escrito na folha rascunho será preciso transcrever para a folha da prova, porque é nessa que valerá a nota. A folha de rascunho não tem valor nenhum, não importa o quão bom você tem escrito nela. Se você não escrever de novo na folha da prova, perderá sua nota. No caso, as duas folhas simbolizam essa vida dentro desse universo e a vida verdadeira fora desse universo. Não importa o que você viveu aqui dentro, se você não sair para fora e nascer para a verdadeira vida, você vai ser dado como alguém que não existe. Pois, para Deus, você só existe se você permanecer aqui. Mas para o outro Deus, você só existe se você sair daqui para ir para lá. Esse universo que estamos é uma simulação, a cópia da vida verdadeira. Mas o outro universo, fora daqui, é a realidade, a vida verdadeira. Lembrando que cada universo possui seu próprio plano material e plano espiritual. O Deus Criador do céu e da terra é diferente do outro Deus Criador do céu e do Éden. Os céus daqui não são os mesmos céus de lá. Saiba separar os dois. A primeira morte e a segunda morte. Existem duas mortes para consumação. A primeira morte, chamada de cruz, a morte. O pastor que deu sua vida em resgate das ovelhas. O humano celeste, salvador do mundo. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A segunda morte, chamado de lago de fogo, ou inferno, a ovelha que dará sua vida em resgate dos porcos. O humano terrestre, salvador do submundo. Bode do diabo, aquele que tira o pecado do submundo. Porque Cristo é a forma divina, a versão luminosa, e besta é a forma satânica, a versão sombria. Bom, é provável que muitos acabem se escandalizando, né, por ser uma linguagem muito pouco usual, né? As pessoas não estão acostumadas a ouvir sobre isso, né, essa questão da dualidade. Então, eu vou tentar explicar da melhor forma. Eu acredito no Deus Todo-Poderoso, que faz o bem e faz o mal. Se o seu Deus só faz o bem, então ele é metade poderoso. Já não é o mesmo Deus que eu acredito. Porque se ele é todo-poderoso, ele faz o bem e faz o mal. Acabou.
Mas quando eu falo que Deus também faz o mal, eu não estou querendo justificar o mal ou falar que ele é o causador do mal. Não, de forma alguma. Por favor, não entenda mal. Não interprete errado o que eu estou falando. Vou exemplificar num pequeno exemplo. Imagine duas pessoas. Imaginou duas pessoas? Cada uma dessas pessoas tem duas mãos, certo? Então, em cada mão, numa mão o cara tem uma luva branca e no outro uma luva preta, representando o bem e o mal, dualidade. Então, no braço do outro cara, ele também tem essas mesmas luvas, uma luva branca numa mão e uma luva preta na outra. Então, dos dois lados, uma pessoa bem e mal e outra pessoa bem e mal. Do mesmo jeito, Lúcifer, quando faz o mal, é errado, e quando ele faz o bem, também é errado. E da mesma forma, Jesus, quando faz o bem, é certo, e até quando ele faz o mal, também é certo. Entendeu agora? Agora eu vou citar passagens bíblicas que falem sobre isso, como podemos ver no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o Senhor dá e o Senhor também toma. E podemos ver também, ainda no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10, mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. E como também podemos ver em Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Só que aí vocês vão falar que há uma contradição mais para frente no Novo Testamento, quando Paulo fala, o apóstolo Paulo fala na carta de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15, quando ele fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Mas então, esse padrão de pensamento é porque reforça essa ideia de separatismo, de ver o diabo só faz o mal e Deus só faz o bem. Então, fica impossível de associar as coisas ruins a Deus quando se enxerga tudo que há de bom nele. Tipo, é uma projeção de tudo que é bom em Deus e uma projeção de tudo que é ruim jogado no diabo, entendeu? Fica essa divisão. Então, tipo, Deus só pode ser associado à luz, a bem, a coisas boas. Então, qualquer associação do mal com ele já entra em atrito. A pessoa tende a não aceitar isso. Mas aí no caso, Jesus no passado, quando era Cristo, ele realizava milagres de cura. Aí quando ele voltar como besta, você acha que ele vai continuar curando? Ele está fora de Cristo. Ele só fazia cura quando estava em Cristo. Depois que saiu, quando voltar como besta vai ser para matar. Então, tipo, aí Jesus vem como besta para matar. Aí vão pensar o quê? Qual vai ser a visão dos cristãos em relação a isso? Ah, o cara é do diabo. Ah, o cara é o inimigo. Entendeu? Não vão ver Jesus da mesma forma que via ele quando era Cristo. Por quê? Porque já não vai estar mais realizando as mesmas obras. Entendeu? Então, tipo, se eles ainda permanecem com esse pensamento de que o diabo só faz o mal e não tem essa visão de entender que estamos num universo e tem outro universo fora desse e que precisa sair, não vai sair, não vai sair. Porque se ficam nesse pensamento de Deus só faz o bem, então qualquer um que vinha tentar contra a vida, está sendo contra a vida, está sendo contra Deus. O ladrão só não vem senão para matar, roubar e destruir. Aí Jesus fala que na volta, eis que venho como ladrão.
Mas aí vão falar, esse vir como ladrão se refere a uma questão da vinda súbita, da vinda repentina, de uma forma que as pessoas não estão esperando, ou seja, de uma forma surpreendente, tipo, pegar alguém no flagrante, de surpresa, desprevenida. É nesse sentido que ele vai vir como ladrão, e não de fato como ladrão no sentido dos atributos, do aspecto, né? De uma coisa mais negativa, de fato vir como um ladrão, entendeu? Que já é uma visão mais bestiana da coisa, porque a gente enxerga assim, que literalmente ele virá como ladrão. Mas por quê? Porque a gente entende que essa existência não pertence ao verdadeiro Deus. Se pertencesse, a gente estava defendendo aqui, mas a gente está sendo contra aqui para defender o universo de fora, que é a vida verdadeira, não essa que a gente vive. Entendeu? Então a nossa ótica é diferente. Por isso que eu acho contraditório o cristão querer vir com esse papinho, sair do mundo, mas ao mesmo tempo ama o mundo, porque faz de tudo para preservar a vida, amar as coisas que há no mundo, entendeu? Então, tipo, é meio contraditório isso, alguém que não é no mundo, não é do mundo e ainda ama o mundo. Tá sendo hipócrita, então. E ainda temos essa passagem aqui, como em Eclesiastes, no capítulo 3, que fala acerca de que há um tempo determinado para tudo. Vemos no capítulo 3, versículo 3, que há tempo de matar e há tempo de curar, há tempo de derribar e há tempo de edificar. E aí vemos também no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 10, versículo 18, quando Jesus fala da vida dele, que ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai, ou seja, Jesus tem autoridade tanto para dar a vida quanto para tirar a vida. Bom, não adianta eu ficar me aprofundando muito nessas coisas, porque vocês só vão entender quando as coisas estiverem acontecendo mesmo, quando o Apocalipse estiver se cumprindo. Aí vocês vão ver e entender tudo o que eu estou falando. Porque não adianta eu falar por falar e nada acontecer, entendeu? Então, tipo, só quando acontecer que vocês de fato vão entender tudo o que eu disse. Mas voltando aqui à aula 2. Quem rejeita o Pai ainda tem salvação pelo Filho, mas quem rejeita o Filho não tem mais salvação, exceto se alguém se dispor a ser o neto para salvar os renegados de Cristo. Como podemos ver escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó inferno, o seu aguilhão? É como se fosse uma zombaria para dizer, porque a morte, ela simboliza a cruz, e o inferno simboliza o lago de fogo, as duas mortes. Então, readaptando aqui, é como se dissesse assim: onde está, ó cruz, a tua vitória? Porque Jesus Cristo morreu nela e ressuscitou, ou seja, triunfou sobre a morte. A cruz não teve poder sobre ele. E da mesma forma, onde está, ó inferno, ó lago de fogo, o seu aguilhão? Porque Jesus Júnior Besta morreu e, mesmo não voltando para esse universo, foi para o outro universo. Está vivo lá, entendeu? Então, tipo, é o triunfo sobre as duas mortes, a primeira e a segunda, porque elas não foram suficientes para manter Deus morto, porque ele sempre se sobressai. Ele morre, ele se sacrifica, mas ele sempre sobressai, de alguma forma. Por isso eu falo, quer superar alguém? Seja morto por esse alguém. Cristo quis superar a lei. Pela lei foi morto. Os judeus mataram Cristo. E da mesma forma, se a besta quer superar Cristo, pelo Cristo será morto, porque o Cristo vai jogar a besta no lago de fogo. Então, continuando agora em Apocalipse capítulo 20, versículo de 13 a 14.
E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Porque o que vai estar acontecendo? Jesus, como Cristo, morreu na cruz, sozinho, era ele por ele mesmo. Só que aí, como Jesus vai sair de Cristo para ficar em cima da besta, já é dupla. Porque o Jesus que está em cima da besta é o Jesus ex-Cristo. Aquele espírito que um dia foi Cristo quando estava dentro do corpo humano de Deus, certo? Saiu, agora está em cima da besta. Agora são duas pessoas, né? O Jesus que foi Cristo no passado, que está em espírito em cima da besta, e a própria besta, né? Que é o Jesus Júnior Besta, no caso. Jesus, seu pai, e Jesus Júnior, que é o filho dele. Então, o que vai acontecer quando Cristo voltar e jogar no lago de fogo? Vai matar 2 coelhos numa tacada só. Tipo, na cruz foi só um, no fogo mata 2 numa tacada só. Porque a morte, que seria o Jesus ex-Cristo, né, o espírito que está em cima, e o inferno, que é a besta, né, Jesus Júnior Besta, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Matei 2 coelhos numa tacada só. Então, tipo, os dois vão ali. Embora que Jesus espiritualmente morrendo, né? Mas quem vai morrer de fato, sentir as dores na carne, vai ser o Jesus Júnior, né? A besta. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ou seja, a morte tem seus mortos e o inferno tem seus mortos. No caso, porque, como eu te falei, Jesus Cristo veio para representar os transgressores da lei, morreu no lugar deles na cruz. Era para esses transgressores terem sido crucificados, mas quem foi crucificado foi Jesus Cristo. Da mesma forma, Jesus Júnior Besta vai morrer em representação dos transgressores de Cristo. Eram os transgressores que mereciam fogo, mas não foi. Quem foi no lugar? Jesus Júnior. Ele que foi jogado no lugar deles. Então, esses são os mortos que neles havia, as pessoas que foram salvas por eles, no caso. Jesus morreu sendo Cristo, ou seja, estando dentro do corpo. Agora Jesus será morto por Cristo, estando fora dele, fora do corpo. Assim como a crucificação no madeiro foi uma expiação de pecados, a queimação no lago de fogo também se trata de uma expiação de pecados. Quando Cristo derrubar a besta para o fogo, ele vai estar matando 2 coelhos numa tacada só, como eu já falei anteriormente, porque se trata do corpo da pessoa que se dispôs a ser a imagem de Jesus na terra, o espírito que habita nela, porque é um homem comum. Mas, não deu certo. A besta se trata do corpo da pessoa que se dispõe a ser a imagem de Jesus na terra. O espírito que habita nela, isto é, na besta, é de um homem comum, porque o cara é pecador. Mas o espírito que está em cima do corpo dele, do corpo do pecador, é o próprio Jesus. Então, só para concluir a explicação aqui. Jesus é filho de Deus e Jesus Júnior é filho de Jesus. O Filho de Deus é semelhante em tudo, menos no pecado. Mas o Neto de Deus é semelhante em tudo também, inclusive no pecado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.